Salve, salve galera, tricolores e amigos, estamos juntos mais uma vez, nesse dia seguinte, curtindo mais uma grande atuação do Fluminense. Fluminense que está 10 jogos sem perder e fizemos ontem mais um grande jogo, uma grande exibição. Fluminense que está brindando não só toda a torcida tricolor, mas como todo o Brasil, com esse excelente futebol praticado pelos comandados de Fernando Diniz. A gente vai falar um pouquinho disso, o que é esse futebol praticado pelo Fluminense, o que é esse dinizismo que está encantando todo o Brasil. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Harrison Farina, esse aqui é o canal Eu Sou o Tricolor, o canal da torcida do Fluminense. Já chega deixando aquele like, se inscreve aqui no nosso canal e segue a gente também no Instagram. Amigos, eu já acompanho o Fluminense há muito tempo e me sinto confortável para falar um pouquinho disso. Acompanho o Fluminense de pertinho desde aquela geração tricampeã ali, 83, 84, 85, de pertinho, indo ao Maracanã, acompanhando os jogos, já fissurado no Fluminense. Então, a partir desse momento, eu me sinto à vontade para falar um pouquinho dos times mais importantes do Fluminense desse período para cá. Infelizmente, eu não consegui ver a máquina jogar, que muitos dizem que foi o maior time da história do Fluminense, mas como eu não acompanhei, só vi por vídeos a história, eu não posso, pelo menos, me sentir no direito de opinar a respeito desse grande time do Fluminense da década de 70. Mas da década de 80 para cá, eu acompanhei de pertinho e posso falar de toda a pauta, pelo menos essa é a minha opinião. Eu nunca vi o Fluminense jogar um futebol tão bonito como o Fluminense joga, comandado pelo Fernando Diniz. E eu não me refiro só a esse futebol praticado no ano de 2022, não. Eu estou fazendo referência àquele futebol que foi jogado em 2019 também, que infelizmente interrompeu o trabalho porque os resultados não vinham. Mas o time já agradável jogava esse futebol muito bom que joga hoje. Qual é a diferença disso? Em 2019, o Johnny Gonzalez chutava todos para fora. Agora a gente tem o Cano que bota para dentro. Hoje, quando vai no gol, o Fábio salva. E antigamente, quando ia no gol, o Agenor e o Rodolfo entregavam tudo. Então, a qualidade do time de hoje faz com que os resultados apareçam em detrimento daquele time de 2019, que o time jogava um bom futebol, mas os resultados não apareciam. Isso no brasileiro, né? Porque na Sul-Americana o Fluminense fazia também grandes exibições, vinha avançando de fase e tinha resultado. Mas como não houve paciência, até saiu numa notícia essa semana que o Mário ficou emocionado, entristecido em demitir o Diniz na ocasião, mas infelizmente aquele trabalho foi interrompido. Mas eu estou falando de bom futebol. Eu acompanho o Fluminense, como eu disse, desde a época do Romerito, aquele time tricampeão do Fluminense, que começou o trabalho lá com o Cláudio Garcia, que depois do primeiro turno foi trabalhar no rival da Lagoa, depois assumiu o Carbone. O Fluminense com 4 conquistas. O Carioca de 83, o Carioca de 83 conquistado com o Carbone, que pegou o trabalho do Cláudio Garcia. 84, o estadual dirigido por Carlos Alberto Torres. O Nacional por Carlos Alberto Parreira e o Tri, que veio na final contra o Bangu, pelo Nelsinho Rosa, que já havia sido campeão pelo Fluminense em 80 na final contra o Vasco. Fazendo uma sinopse desse grande e histórico time tricampeão do Fluminense, lógico que ali tinham grandes valores, grandes jogadores, alguns destes jogadores de Copa do Mundo, como foi o caso do Paulo Vitor, do Ricardo Gomes e do Branco, né? Nesse caso um jogador de 3 Copas do Mundo, alguns outros de muito valor técnico, como o Delay, que era o cérebro dessa equipe, o Romerito, muito bom tecnicamente, aguerrido, o que falar do Casal, 20, Washington e Assis, entre outros. Mas embora esse time tivesse grandes valores tecnicamente falando, a primazia desse time era o seu fortalecimento tático. Era um time muito organizado, que se defendia muito bem, um time que tomava poucos gols e que saía rápido em transição para o contra-ataque. A gente, quando vai falar de bom futebol, isso é muito polêmico. O próprio Fernando Diniz deu uma entrevista, se não me engano, para o programa Bola da Vez, que o conceito de bom futebol, de futebol bonito, é variável. Vai ter gente que vai ter opinião diferente. Você vai conversar, de repente, com o pessoal mais antigo da escola gaúcha, vai gostar daquele futebol mais de pegada, de jogar atrás da linha da bola, de sair em contra-ataque. Tem gente que eu acredito que este seja a maioria
do público ou da imprensa em geral, que gosta de ver o futebol bem jogado, de bola no chão, de triangulação, de futebol envolvente, de jogadas mais plásticas, mas isso é controverso. O conceito de bom futebol, de grande futebol, vai variar de acordo com a ótica de cada um. Por que eu estou dizendo que futebol eu só vi com o Diniz? No Fluminense eu vi grandes times, mas com essa plástica, com essa criação, com essa construção constante de jogada, com essa agressividade de alugar o campo do adversário, finalizar várias vezes no gol, criar muitas chances de gol. Eu não vi isso ainda com o Fluminense. Esse time tricampeão do Fluminense é um time que conquistou grandes resultados, conquistou um brasileiro espetacular. Até hoje se tem como pauta a atuação da semifinal do Fluminense de 84 no Morumbi contra o Corinthians, onde o próprio Parreira e os próprios comandados disseram que foi uma exibição tática espetacular, a melhor de muitos em que atuaram e do próprio Parreira enquanto treinador. Essa equipe, essa geração conquistou grandes resultados, mas era um time extremamente competitivo. Não era um time de exibição, de grande futebol. Fala, você tá maluco, aquele time foi tricampeão. Amigos, eu não estou falando de resultado. O Diniz ainda não ganhou nada com o Fluminense. A gente já falou num vídeo anterior que quem marca é aquele que ganha. A gente vai lembrar desses técnicos que a gente citou. A gente vai lembrar do Joel Santana, que ganhou em 95. Até do Robertinho, que ganhou em 2002. A gente vai lembrar do Fluminense campeão brasileiro de 10 com o Muricy, de 12 com o Abel, do Renato, campeão com o Fluminense na Copa do Brasil. E se por um acaso o Diniz não vier a conquistar, talvez não fique tão marcado na história do Fluminense. Mas eu não estou falando de conquista, não estou falando de resultado. Eu estou falando de bom futebol. De futebol que alegra, de gostoso de se ver. Um futebol que retém a atenção de todos. Um futebol que encanta a crônica. Os mais exigentes cronistas encantados com o Fluminense. Pipocam daqui para lá elogios em todo o Brasil. Até de cronistas que a gente sabe que não são muito simpáticos ao Fluminense, se rendendo ao futebol jogado pelo Tricolor. Eu citei muito o time tricampeão do Fluminense. A gente vai mais um pouquinho à frente, a gente vai lembrar do time campeão de 95, é um time que não entrou como favorito, um time que ganhou o campeonato mais na base da alma, na base da raça, liderado ali pelo Renato Gaúcho, mas era um time de vontade, um time de garra. A gente vai dar mais um pulo à frente, o time campeão da Copa do Brasil, que passou sufoco nos jogos finais contra o Brasiliense, sendo esmagado em Brasília, esmagado contra o Atlético Paranaense. Na própria partida final contra o Figueirense, aqui foi empatado e lá fora foi um sufoco. Fernando Henrique foi a melhor figura em campo em 2007. Eu estou falando de futebol, dos times que conquistaram. O time de 2010 do Muricy era um futebol que programava resultado, um time que se programou para ser campeão, um time extremamente competitivo, mas que não praticou esse grande futebol. O que dizer de 2012, em que o nosso goleiro, Diego Cavalieri, para muitos foi o maior jogador do campeonato. A gente passou boa parte dos jogos de 2012 no time comandado pelo Abel, ganhando de 1-0, o Cavalieri fechava o gol e tomava contra-ataque, o Wellington nem dava no Fred, 1-0 a gente ganhava o jogo. Mas muitas vezes vencendo a partida sem merecer, sem mostrar um bom futebol, sem jogar um futebol que merecesse sequer às vezes a vitória. Não estou desmerecendo a nossa conquista. Essas conquistas vieram com mérito, mas com outro viés de futebol. Eu estou falando de conceito de jogo, de futebol bem jogado. E a gente perceber o quanto merece um título, o futebol do Fluminense, não só por a gente amar o Fluminense, mas para que esse conceito de futebol possa brindar o público geral e fazer desse conceito de futebol bem jogado um futebol que também traga resultado, para que a gente possa trazer para o Brasil a ideia de jogo, isso sirva de modelo para outros técnicos que continuam trabalhando com medo de perder o emprego, botando o time atrás da linha da bola, jogando por uma bola, com aquele futebol horroroso, modorrento, em que a gente sofreu aí durante 3 anos com os nossos times comandados pelo que eu chamo de mal de Hellman, que é esse time retrancado, jogando por uma bola, jogando, tomando sufoco o jogo todo, como foi com o Roger Machado, pior ainda, o Marcão que acompanhou os seus conceitos de trabalho com o Abel, não foi muito diferente. Eu estou falando de futebol bem jogado. Eu nunca vi o Fluminense jogar um futebol tão bonito como o Fluminense joga pelos times comandados
por Fernando Diniz. E isso eu incluo também o time de 19. Eu estou separando o resultado do desempenho. Os times do Diniz ainda não conquistaram, mas eu acho que tem tudo para conquistar, inclusive, esse ano. Mas eu estou falando de futebol, de beleza de futebol bem jogado. E eu me sinto à vontade porque acompanho desde 83, de pertinho, indo aos jogos, acompanhando o Flu pela televisão, de todas as formas possíveis. E eu, pelo menos é a minha opinião, nunca vi o Fluminense jogar um futebol tão bonito como esse que é praticado pelos times comandados pelo nosso técnico Fernando Diniz. A gente fica na torcida para que isso se configure, que se transforme em conquista, em título, para que fique marcado esse grande treinador que está brindando a nossa torcida e todo o Brasil com excelente futebol, batizado aí de dinizismo, e que realmente tanto nos orgulha e tanto inspira a todos nós a continuar acompanhando e dando força para o Fluminense. Gente, esse foi mais um vídeo do canal Eu Sou Tricolor. Eu sempre lembro para vocês, desculpa estar sendo sempre chato, eu humildemente estou pedindo para vocês se inscrever no nosso canal, é muito importante a participação de vocês, em deixar o like também, e se puder, se inscrever também no nosso Instagram. Até o próximo vídeo, galera, uma boa noite, fui!